A figueira não floresceu, e a videira não deu seus frutos. É mesmo possível uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e se converteu somente ao Senhor Jesus Cristo, tendo sido salva pelo sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz, o mesmo Jesus que ressuscitou com corpo físico, em carne e ossos ao terceiro dia da sua morte? É possível uma pessoa que teve essa experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a salvação da sua alma, ela depois disso passe por problemas, por privações, por dificuldades, por doenças? É mesmo possível um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo passar por essas situações? Veremos no decorrer deste vídeo, com provas bíblicas a respeito do assunto. Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu dizendo que ainda que perdesse tudo, todos os seus bens, ele se alegraria, exultaria o Deus da salvação dele, que é o Deus criador de todas as coisas, que o salvou. Como isto é possível? Em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, nós lemos sobre a história do rico e Lázaro. O rico era um homem que se vestia com linho finíssimo, com púrpura e se regalava esplendidamente, mas não era um homem convertido a Deus. Lázaro, por sua vez, era um mendigo, todo coberto de úlceras, de feridas no corpo, e os cachorros e os cães lambiam as suas feridas. O rico morreu e foi imediatamente para o inferno de fogo eterno. Lázaro também morreu, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. Agora eu pergunto, por que Deus permitiu que Lázaro passasse a sua vida toda sofrendo como mendigo e com doenças no seu corpo até a sua morte? Veja os versículos 19 a 23 do texto informado de Lucas, capítulo 16, que diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, ele orienta Timóteo a tomar, a beber, não apenas água, mas água misturada com vinho, por causa do estômago de Timóteo, que estava doente, e das suas frequentes enfermidades. Então Timóteo era um homem muito doente. Agora eu pergunto, o apóstolo Paulo recebeu de Deus poderes para curar e para ressuscitar mortos. Ele fez isso muitas vezes. Por qual motivo o apóstolo Paulo não curou o seu filho na fé, Timóteo, mesmo tendo registrado na palavra de Deus 2 cartas escritas por Paulo a ele? Por qual motivo? Leia o texto. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte: Não bebas mais água só,
mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 a 5, ele cita como exemplo os crentes da Macedônia, as igrejas da Macedônia. Os crentes dessas igrejas, eles faziam questão de contribuir com a obra de Deus financeiramente e voluntariamente, com muito amor, eles contribuíam mesmo. O que chama atenção é que esses crentes estavam passando por muita tribulação, conforme o apóstolo Paulo escreveu, e eram extremamente, profundamente pobres. Então esses crentes eram profundamente pobres e estavam passando por muita tribulação, muita prova de tribulação. E mesmo assim, sentia no seu coração o amor à obra de Deus. Vamos ver o texto agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5, diz o seguinte: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, nós encontramos a palavra de Deus afirmando que os profetas e a lei vigoraram até João, o Batista. Então João foi o último profeta do Velho Testamento e o primeiro enviado por Deus para dar início ao cristianismo com Jesus Cristo, porque foi ele que veio como um único enviado por Deus que poderia batizar naqueles dias no Rio Jordão, e batizou o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne com a única missão de morrer em uma cruz, derramando o seu sangue como pagamento por todos os nossos pecados com seu sangue, e ao terceiro dia ressuscitou com corpo físico em carne e ossos. Mas João, o Batista, foi o escolhido de Deus para que batizasse o Senhor Jesus Cristo, não porque ele precisasse de algum arrependimento ou alguma conversão a ele mesmo, mas que ele veio como o cabeça da sua própria igreja, dando exemplo para que as pessoas, quando se convertessem a ele, que desse esse testemunho como ordenança do Senhor Jesus, como a primeira ordenança, que a segunda ordenança foi a ceia do Senhor, para que fosse observado isso, que cada um, quando fosse batizado, desse seu testemunho do que aconteceu com essa pessoa convertida no momento da sua conversão e não no momento do batismo. Então, por isso que o batismo não é um meio de salvação, que o único Salvador, o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo, na verdade, é um testemunho que a pessoa está dando a respeito da morte, do sepultamento, da ressurreição do Senhor Jesus, quando ela é fundada na água. A própria palavra batizar significa imergir. Quando ela é imersa nas águas, ela está dizendo que crê que Jesus Cristo morreu e foi sepultado pelos seus pecados, pelos pecados de quem está se convertendo ao Senhor Jesus, e que crê que ele ressuscitou com corpo físico em carne e ossos. E também está dizendo que a pessoa que está sendo batizada está dizendo que morreu para o mundo, para a partir dali, daquela conversão, não do batismo, viver somente para o Senhor Jesus, viver para Deus. E João o Batista foi o primeiro enviado por Deus para o começo da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Na verdade, o cristianismo começou a partir dali, porque João também foi o primeiro enviado, foi o último profeta de Deus do Velho Testamento e o primeiro enviado para o começo do cristianismo, como ele mesmo disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando ali aquele que é o Salvador, que é o Messias enviado,
que é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio pregando a mensagem do arrependimento para a remissão dos pecados e veio pregando também o reino de Deus, o reino dos céus. E lá em Mateus, no capítulo 14, versículos 1 a 12, nós encontramos o que aconteceu com João o Batista, que foi escolhido por Deus para ser o precursor do cristianismo. E João o Batista foi decapitado. Então, João, ali conforme está escrito em Mateus, no capítulo 14, versículos 1 a 12, João o Batista foi o primeiro mártir do cristianismo. Vamos ler agora os textos referentes ao assunto. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, lemos o seguinte: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 3, diz o seguinte: E, naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Do texto de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12, lerei apenas os versículos 10 a 12, que diz: E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. O homem, normalmente, desde a fundação do mundo, tem o desejo e o interesse de ter a sua vida mais aprazível possível, da melhor forma possível que possa viver, sem problemas, sem doenças, sem dificuldades. E muitas religiões foram criadas sabendo que o homem iria procurar este fim. E dentre essas religiões, o diabo aproveitou-se do cristianismo, que na verdade é uma crença mundial, onde milhares de pessoas se entregam ao cristianismo, muitas vezes sem saber o que é, algumas vezes por seus familiares serem cristãos, e passam a adotar na sua vida, da sua família, também o cristianismo. Só que a grande maioria das pessoas buscam o cristianismo, infelizmente, por causa da visão torcida dos falsos profetas, que, sabendo Satanás, que é o pai desses falsos profetas, que as pessoas desejam ter uma vida em abastança e sem problema algum, com o corpo físico com saúde, e aproveitam-se dessa situação para enganarem a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Então, muitas pessoas procuram principalmente o falso profeta, porque eles oferecem uma vida sem problemas, com saúde do corpo, como se Deus estivesse falando através deles para isso. Se fosse assim, desde o início do cristianismo, nenhum servo de Deus, na verdade, passaria por dificuldades, problemas e doenças corporais. Mas não é o que nós vemos, nem é o que a palavra de Deus ensina. Na verdade, nós sabemos que desde o início do cristianismo, João o Batista foi o primeiro mártir. Depois dele veio o Senhor Jesus Cristo morrendo em uma cruz. E depois do Senhor Jesus, todos os apóstolos, todos judeus, nenhum romano, quero abrir aqui um parêntese para evidenciar isso aqui, porque Roma não tinha nada com o cristianismo. Roma, na verdade, perseguia, torturava e matava os cristãos, levava cristãos para as arenas, para as suas diversões, para a diversão do imperador. E o povo romano, na verdade, aplaudia essas cenas de torturas e assassinatos. Então, Roma nunca teve nada
com o cristianismo. E a história mesmo prova isto, que até a igreja que Constantino Magno fundou no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, como um cristianismo paralelo, que não é o cristianismo do Senhor Jesus Cristo, que já existia. Então Constantino, com a sua religião católica, ou católica romana, assassinava muitas pessoas quando era império, só império. Mas quando a igreja passou a ser a oficial do Império Romano, deu uma trégua até o ano 426, quando o terceiro imperador após Constantino voltou à matança. Então foi um cristianismo fundado por Constantino, assassinando os demais cristãos que não quiseram aderir aos seus dogmas idolátricos. E toda a Idade Média foi marcada pelo cristianismo de Constantino Magno, romano, com muito sangue, muita tortura, culminando com a chamada Santa Inquisição, onde os instrumentos de tortura eram criados pelo catolicismo romano, e muitas pessoas, antes de serem assassinadas, mortas nesses objetos, elas eram torturadas de uma forma cruel. Então, mais de 80 milhões de pessoas na Idade Média foram assassinadas pelo cristianismo da Igreja Católica fundada por Constantino Magno em 325 depois de Cristo. Então, 50 milhões de cristãos verdadeiros do Senhor Jesus foram assassinados, 50 milhões na Idade Média, pelo cristianismo de Constantino Magno. Então, desde o começo do cristianismo, os cristãos foram perseguidos, torturados e assassinados. Se a promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja fosse de uma vida abastada, sem problemas, sem perseguições, sem dificuldades, com certeza essas milhares de pessoas que foram mortas não teriam sido mortas. Então o cristianismo não traz o que os falsos profetas ensinam. E na verdade essas pessoas estão gozando no céu de Deus uma vida agora, depois da morte, abastada, sem problemas, sem dificuldades, sem doenças e sem perseguições. Porque no céu o mal não entra. Na verdade, o mal foi expulso do céu quando se tornou mal. Os anjos, um terço dos anjos seguiu a Lúcifer, foi expulso dos céus, porque no céu não há lugar para o mal. Então, essas pessoas que se converteram ao Senhor Jesus e foram mortas, assassinadas, perseguidas e assassinadas, estão gozando agora só alegria, felicidade, saúde. Nenhum mal as atingirá. Estão lá no céu, pois essa foi a promessa do Senhor Jesus. A vida eterna, e a vida eterna não pode ser aqui. Porque aqui, na verdade, mesmo se você não for perseguido e assassinado e morto pelos anticristãos, você vai morrer de todo jeito, de uma forma natural ou assassinado por alguém por algum motivo. É bem verdade que algumas pessoas, alguns cristãos verdadeiros, têm de Deus uma vida melhor financeiramente e até com a saúde do corpo também. Mas não é a grande maioria. A grande maioria sofre muito. Esses falsos profetas jamais mostrarão em suas igrejas a grande maioria do povo que está ali, que na verdade não teve benefício algum quando se tornou cristão, materialmente falando, a não ser somente espiritualmente. E esses falsos profetas muitas vezes se aproveitam da fé da pessoa, da fé de cada um daqueles que estão ali na sua igreja, na sua religião, porque essa pessoa não teve fé no falso profeta, mas no Senhor Jesus. E Deus decidiu ajudar essa pessoa de alguma forma. E o falso profeta aproveita-se disso para dizer que foi ele que conseguiu essa vitória para aquela pessoa. E as pessoas ficam presas ali
pensando que se saírem dali, Deus vai fazer com que elas sofram. Isso é mentira. Isso é enganação. Porque eles não colocam aquelas pessoas também que estão sofrendo, mesmo passando anos naquela igreja, e nunca tiveram vitória alguma, e são obrigadas a dizerem que tiveram alguma vitória. No cristianismo verdadeiro do Senhor Jesus, você vai ver que a história dos cristãos não foi boa, não. Os próprios apóstolos, todos os apóstolos, sofreram perseguições, foram maltratados e mortos. E como já vimos, os crentes até da Macedônia eram profundamente pobres, mas eles eram ricos espiritualmente. É o que mais importa. A fé que Deus quer que o homem tenha não é relativa à fé para cura do corpo. Não, ainda que o Senhor Jesus tenha curado muita gente, e os apóstolos também ressuscitado mortos, essas pessoas que foram curadas morreram. Então o que importava na verdade para Deus, e importa ainda, é a fé no Senhor Jesus para a obtenção da salvação da alma, o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno que existe. Ainda que você não queira acreditar, ele não vai deixar de existir. Você vai acreditar um dia, se quiser ou não, nem que seja o dia que você estiver lá dentro do inferno e se arrepender lá dentro, mas será tarde demais, meu amigo. Sua crença não anulará em nada, nenhum versículo da palavra de Deus da Bíblia, nenhum. Então o que o Senhor Jesus quer dar ao homem, a vida eterna, a vida abundante em abundância, não é aqui na terra, não. Um texto muito utilizado pelos falsos profetas para dizerem que quando você se converte ao Senhor Jesus, você tem uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem doenças. E você só não vai ter se não tiver fé. Então a grande maioria eles dizem que não tiveram fé para obterem essa vida em abundância. Então essa vida em abundância, na verdade, não tem nada a ver com este mundo. Essa vida em abundância, no próprio texto de João capítulo 10, esse foi o versículo 10 que eu citei, que ele fala sobre a vida em abundância. Nos versículos 27 a 30, nós vamos ver a seguir esse texto transcrito. Jesus Cristo, ele disse que as ovelhas dele obtêm a vida eterna e nunca perecerão. Então, nunca perecer não quer dizer não sofrer neste mundo, senão os apóstolos teriam morrido também, assassinados. E os cristãos que viveram neste tempo, no tempo do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra ainda, e os demais que se converteram após, durante toda a Idade Média, eles não teriam sido assassinados e teriam uma vida de muitas riquezas. Nós já vimos que os crentes da Macedônia, todas as igrejas da Macedônia eram compostas de crentes extremamente, profundamente pobres e que também, mesmo na sua pobreza, ajudavam a obra de Deus financeiramente. Então, Deus nunca disse, o Senhor Jesus nunca disse que quando uma pessoa se converter a Ele, vai se tornar abundantemente rico financeiramente ou sem doença alguma. Como nós já vimos há pouco tempo, Timóteo era um homem extremamente doente e Paulo não o curou. Então, a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo quer dar não se refere aqui na terra. Tanto que ele disse em João 10, 27 a 30, que jamais perecerão. Como assim? Senão, aqueles cristãos não teriam sido mortos. O perecer aqui não se refere a não sofrer nesta terra, mas não ir para o inferno de fogo eterno. Veja o texto, João, capítulo 10, versículos 10 e 27 a 30, que diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Essa vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo quer dar é a vida eterna. Não é aqui na terra, não. Porque senão ele seria contraditório, e ele não é. E na verdade o texto é claro a respeito disso. Só que os falsos profetas induzem as pessoas a acreditarem que seria uma vida com muito dinheiro aqui na terra, sendo muitas vezes proprietário de alguma empresa, um empresário, ou se transformando num magnata, não tendo doença alguma. Já vimos em textos anteriores aqui, neste vídeo, que isto é tudo mentira deles. O que aconteceu com os cristãos desde o início foi muito sofrimento. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que neste mundo teremos aflições. Veja o texto agora. Conforme o texto de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo alerta: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele lembrou que nesta terra nós teremos muitas aflições. São muitos textos que o apóstolo Paulo fala sobre isto. Ele mesmo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que nós teremos muitas aflições ainda nesta terra. Veja os textos. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, diz: Tu, pois, sofres aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4, 5, diz: Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele escreve, conforme capítulo 1, versículo 4, o seguinte: De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O apóstolo Pedro também alertou, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 8 e 9, o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E diversos outros textos que afirmam que o cristão verdadeiro sofre perseguições e aflições. Deus nunca prometeu na sua palavra que quando você se convertesse a Ele, você não passaria mais por aflições, por problemas, por dificuldades, por doenças. Isto não acontece. Ele até usou seus servos, o apóstolo Paulo, por exemplo, para alertar que nós teremos muitas aflições neste mundo. Ele avisou o próprio Senhor Jesus, como vimos. Ele disse que teremos aflições neste mundo. Quer dizer que os falsos profetas sabem mais do que o Senhor Jesus? Não é possível. Você acredite nisso. Portanto, o Evangelho de Deus não é para pessoas que querem algum benefício material, não. Se você desejar ter um benefício espiritual ainda, que com muito sofrimento, você terá. Mas não espere de Deus que Ele vá dar para você riquezas materiais, um corpo sem doenças. Ele nunca prometeu isto. As coisas de Deus são do lado espiritual, não material. E na verdade muitas pessoas que têm muitas riquezas e que tinham muitas riquezas
muitas vezes, quando se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele perde tudo. Os apóstolos foram, na verdade, exemplos a respeito disso. Mateus era um coletor de impostos, ele era rico, ele abandonou as suas riquezas para seguir o Senhor Jesus, porque não tinha nas riquezas o seu objetivo principal, sua alma. Ele sabia que era muito mais importante do que as coisas materiais, as coisas deste mundo. Volto a falar também nos crentes da Macedônia, das igrejas da Macedônia, que a Escritura diz que eles eram extremamente e profundamente pobres e não desistiram da fé no Senhor Jesus Cristo por não se tornarem ricos materialmente, porque eles buscaram de Deus algo muito mais importante do que as coisas materiais, que são as coisas espirituais. Deus disse que a gente não deve ter medo do que vai acontecer na vida, nesta vida, porque Ele nunca nos abandonou. Pode ser que Deus faça com que sua vida melhore um pouco, ou não, e melhore até muito. E pode ser, e na maioria das vezes, as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo não têm a sua vida material melhorada. Muitas vezes piora a situação. E essa piora tem um significado, porque Deus vê na vida desse seu servo que ele estaria longe dele se tivesse muitos bens materiais. Então ele prefere dar riquezas espirituais a muitos do que materiais, para que essa pessoa também não se afaste dele ou se aproxime muito mais dele. Porque nas situações que nós estamos sofrendo em nossa vida, parece, e é verdade, que nós nos aproximamos mais de Deus porque pertencemos a Ele. Aos que não se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus, abandonam o barco, caem fora. Até no tempo do Senhor Jesus Cristo, naquela época, o Senhor Jesus lançou em rosto aquelas pessoas que estavam procurando Ele porque comeram pão gratuitamente, se alimentaram seu estômago de comida material, não estavam em busca de coisas espirituais. Conforme está escrito em João, no capítulo 6, versículos 26 e 27, o Senhor Jesus Cristo disse: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Os versículos 60 a 66 do mesmo capítulo 6 de João mostram que muitos discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Vamos ler os versículos 60 e 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O Senhor Jesus, em João capítulo 6 mesmo, mostra no versículo 66 que muitos discípulos estavam abandonando o Senhor Jesus porque não ouviam palavras aprazíveis aos seus ouvidos. Como esses falsos profetas ficam apregoando nas suas igrejas, na internet, ou seja lá onde for, e diz que muitos dos discípulos abandonavam o Senhor Jesus Cristo. Seriam esses falsos profetas melhores que o Mestre Senhor Jesus? Então, meu amigo, não se iluda, meu irmão. Se você é um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, você vai saber que você o buscou não pelas coisas materiais, como a grande maioria dos que se dizem cristãos fazem. As coisas materiais desta terra não se comparam ao que Deus tem preparado para você na eternidade. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, perguntou: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua alma? A sua alma, meu amigo, meu irmão, é muito mais importante do que qualquer outra coisa neste mundo. O que você tem de bem
da parte de Deus. É o espiritual, porque Deus sabe que a sua vida material, ela se esvai. E segundo a palavra de Deus, é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Logo, logo você sairá deste mundo. E o que você tem preparado, meu amigo? Para quem será? Conforme está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo perguntou: Pois se aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Tiago escreveu, conforme o capítulo 4, versículo 14, o seguinte: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 20, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola sobre um homem que era muito rico. Vamos ler os versículos 19 e 20, que diz: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Saiba de uma coisa, meu irmão. Não se iluda com esses falsos profetas. Não tenha medo deles. Eles gostam de amedrontar as pessoas, dizendo que se vocês saírem da igreja deles, vocês vão ser amaldiçoados. Covardes. Eles não pertencem a Deus. Eles querem prender você por causa da sua situação financeira ou para que você tenha uma situação financeira melhor e abasteça o bolso deles, os bolsos deles. Eles não estão interessados na sua salvação, porque eles também não têm a salvação. Eles estão interessados no seu dinheiro. Portanto, meu irmão, meu amigo, fuja deles. Você não precisa de nada disso para ter entrada no céu, porque o Senhor Jesus já fez tudo. Você deve temer não a esses homens, mas a Deus. Eles darão contas a Deus pelo que eles fazem. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Capítulo 7, de 15 a 23, especialmente versículos 21 a 23. O Senhor Jesus Cristo fala sobre eles, o que vai acontecer a eles. Eles dirão que pertencem ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo dirá para eles que nunca os conheceu. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito dos falsos profetas, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 23. Vamos ler os versículos 15, 21 a 23, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esteja ansioso não pelas coisas materiais, por uma vida que não tenha problemas, porque se for assim você precisa sair deste mundo, porque não há cristão em toda a história do cristianismo que não tenha sofrido. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no monte, ele diz: Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Essa justiça não é a justiça do homem, por causa da justiça de Deus, ou seja, por causa da palavra de Deus. Mais do que felizes. Ele não disse que vai sempre livrar você de algum mal que alguém tenha feito para você nesta terra. Não! Mas ele manda você ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você precisa, meu amigo, meu irmão, saber que Deus não o abandonou nunca. Há momentos que ele pode até lhe livrar de algum problema aqui nesta terra, pode e vai fazer isso. Mas há outros momentos que ele não vai fazer isso.
você ou eu não podemos exigir de Deus nada, porque não somos nada diante dele. Não merecemos nada. Na verdade, o que nós merecemos de Deus é a condenação eterna ao fogo do inferno. Mas o amor de Deus, a graça de Deus é tão grande para conosco, que ele foi capaz de mandar seu único filho, que sempre existiu junto com ele e com o Espírito Santo desde a eternidade passada. E ele mandou seu filho para o mundo porque te ama e porque me ama, para morrer na cruz, pagando o preço que você nunca vai poder pagar com religião alguma, com batismo algum, com obra alguma, que é tudo insuficiente para pagar um preço tão alto, que é o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno e a morada no céu. E só o Senhor Jesus Cristo pôde fazer isso com o seu sangue que derramou na cruz. Então Jesus Cristo, ele provou que ama você. Ele não apenas disse, mas provou. Prove também que ama o Senhor Jesus Cristo. Não é exigindo alguma coisa dele, mas agradecendo pelo bem e pelo mal também. Ainda que o mal perdure por toda a sua vida, saiba, meu amigo, que o bem que você vai receber na eternidade nunca pode ser comparado a nada neste mundo. Este mundo, em relação à eternidade que você vai ter junto com Deus, vai ser uma coisa inesquecível, incomparável, algo que você jamais pensava na sua vida em ter. Portanto, suporte as aflições por amor a Cristo, e você será muito mais bem-aventurado. Se Deus quiser livrar você de algum mal, ele o fará. Mas se não, persevere, porque o seu galardão será grande no reino de Deus. A você, meu amigo, que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, que ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, aconselho a fazer isso o mais breve possível, porque a qualquer momento, 1 minuto na sua frente, pode ser tarde demais para você. Não é só o vizinho ou o outro que morre, não. Você também vai morrer. E pode ser até hoje. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se você morrer do jeito que está, a sua alma vai passar a eternidade no fogo do inferno. E não há nada nem ninguém que possa livrá-lo disto. Porque quem escolheu esse caminho, quem escolheu esse fim, foi você mesmo. Deus fez tudo o que podia fazer por você. Ele mandou seu próprio filho para morrer por um pecador miserável como você e como eu. O que é que você quer mais de Deus? Você acha que Deus precisa de você e de mim? Não. Deus não precisa de ninguém. Deus está dando uma grande oportunidade para quem quiser se arrepender dos seus pecados de verdade e se converter ao seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ter a vida eterna no céu de Deus. Deus quer dar uma vida em abundância a você, mas esta vida não é aqui na terra. Na verdade é no céu. Você quer esta vida, meu amigo? Então receba o Senhor Jesus Cristo agora como seu único Salvador e Senhor. O mesmo Jesus que pagou os teus pecados na cruz com o sangue que derramou. O mesmo Jesus que ressuscitou em corpo físico com carne e ossos e jamais morrerá novamente. O mesmo Jesus que voltará para buscar todo aquele que o recebeu como único Salvador e Senhor. E você pode ser um desses também. Basta você se arrepender de verdade dos seus pecados
receber o Senhor Jesus Cristo no teu coração e você terá a vida eterna no céu de Deus. Onde você está agora? Não como uma reza, porque Deus não ouve rezas, mas talvez você não saiba falar com Deus. O que falar para Ele? Mas diga para Ele agora, com o seu coração, não por medo, não por vontade de ter uma vida melhor nesta terra, mas ter a sua alma salva, livre da condenação eterna ao fogo do inferno, para morar eternamente com Deus. Diga para Ele que você reconhece que você é um grande pecador. E por ser pecador não pode fazer nada para pagar os pecados, seus pecados, diante dEle. Confesse diante do Senhor Jesus agora que você crê que aquele sangue que Ele derramou na cruz foi o único e suficiente para pagar todos os teus pecados. Confesse que você crê nisso. Agora é preciso você crer de verdade. Diga a Deus agora que você crê pela fé, porque você não viu acontecer, mas de todo o seu coração que crê que o Senhor Jesus Cristo não ficou morto em um túmulo, mas que Ele ressuscitou com corpo físico. Não foi somente o espírito, foi com corpo físico, em carne e ossos, ao terceiro dia da sua morte. E agora, por último, convide agora, com suas palavras, o Senhor Jesus Cristo para entrar no seu coração pelo Espírito Santo. Se você fizer isso, de verdade, Ele vai salvar sua alma agora e dar certeza a você agora mesmo da vida eterna no céu. Você, a partir de agora, vai ter uma vida nova no Senhor Jesus Cristo. E Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, está registrado, por inspiração do Espírito Santo, o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.